Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine e na aula de física de hoje nós vamos falar sobre transmissão de calor. Esse conteúdo ele está aí no capítulo 12 do livro de vocês, a partir da página 64. Então, inicialmente, o que seria a transmissão de calor? A transmissão de calor ela é a passagem de energia térmica de um local para outro. Então, a transmissão de calor ela vai ser essa passagem da energia térmica que produz esse calor, essa temperatura de um local para outro, tá? E essa transmissão ela pode ocorrer de três formas, tá? Ela pode ocorrer por meio da condução, irradiação e convecção. Então, ela pode ocorrer a transmissão térmica dessas três formas. E é o que nós vamos ver agora, cada uma dessas formas. A primeira forma que nós vamos falar é o processo de transmissão de calor por meio da condução térmica. Nessa situação, ocorre que o calor ele vai se propagar através de um condutor. Ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, que seria o fogo, por exemplo, o corpo ele pode se modificar a sua energia térmica quando ocorre aí uma condução de calor. Então, existem os materiais que são condutores de calores. Por exemplo, aqui a gente tem uma panela, tá? E essa panela, quando a gente coloca no fogo, a parte dela que vai estar em contato com o fogo é somente o fundo da panela. Porém, vocês sabem que quando a gente coloca alguma coisa na panela, quando ela aquece, toda a panela ela esquenta, além da parte que está aí no interior, tá? Então, isso ocorre pelo processo que nós chamamos de condução térmica, no qual o calor ele vai ser transmitido por meio de um aparelho condutor, de uma matéria condutora. O outro exemplo é o que está aqui, uma fogueira, tá? E tem uma pessoa segurando um aço, e aí ela coloca esse aço, uma parte no fogo, porém, esse é um material que nós chamamos de materiais condutores, tá? E aí, quando ele vai aquecendo, ele vai conduzindo o calor por todo o material. Então, tem os materiais que são condutores e eles facilitam aí essa situação que nós chamamos de transmissão de calor por condução térmica, ok? O segundo tipo de condução é a condução por convecção térmica. Nesse processo, essa forma de transmissão de calor, ela se estabelece a partir dos movimentos das massas fluidas trocadas de posição. Como assim, professora? Aqui vamos supor que a gente tem uma panela, tá, no fogo. E aí a gente coloca a água dentro dessa panela. Antes de aquecer, a água ela vai estar fria, né, em temperatura ambiente. Quando começa a aquecer, tá? Quando o fogo começa a agir e aquecer, a parte mais próxima do fogo, ela vai se tornando quente. Então, a água que está aqui mais próxima do fundo da panela, ela vai ficar quente. Enquanto a parte de cima, ela ainda vai estar fria, em temperatura ambiente, tá? E o que faz com que essa água ela fique toda quente são os processos de convecção. O que é essa convecção? Ela vai exercer umas trocas, tá, em movimentos no qual a parte quente sobe e a parte fria desce. Esse movimento aqui, ó, em que a parte quente sobe e a parte fria desce, nós chamamos de movimentos de convecção, tá? Em que as correntes de água quente sobe e a de água fria desce. Assim vai aquecendo por igual, tá? O líquido que está dentro da panela. E esse movimento circular de troca é chamado de movimento de convecção. Por isso que o nome dessa transmissão de calor é chamado de convecção térmica, tá? E por fim, a gente vai falar sobre a irradiação. A irradiação ela ocorre na transmissão de calor de propagação de energia. Dessa maneira, não há necessidade de um meio material para acontecer esse transporte. O calor ele vai se propagar através de ondas eletromagnéticas. Então, aqui, como vocês podem ver na imagem, aqui a gente tem uma fogueira e tem uma pessoa se aquecendo próximo da fogueira. Como vocês podem ver, esse calor não está sendo conduzido por nenhum outro material, tá? O fogo ele não está em contato totalmente direto, a pessoa só se aproxima e por conta das ondas eletromagnéticas, tá, produzidas pelo calor, a pessoa consegue se aquecer. Então, esse tipo de transmissão de calor
é denominado de irradiação. Outro exemplo é o forno micro-ondas, no qual o aparelho ele vai aquece os alimentos sem ter contato direto com eles. Ele aquece os alimentos por conta das ondas eletromagnéticas, tá? Então, é outro exemplo aí de transmissão de calor por meio de irradiação. Bom, pessoal, hoje a gente finalizamos aqui a aula sobre transmissão de calor, tá? Falamos sobre a convecção, a irradiação e condução. E vocês vão fazer a atividade do livro sobre esse conteúdo na página 66 do livro, tá? E por hoje é só.